Nasci em Presidente Olegário, numa família humilde, criada só pela mãe solo e tendo na família 7 irmãos. E a humildade era tanta que perdi. Minha mãe teve a perca, de quatro filhos, então ficou só 3. E cresci assim. Já cedo tive que trabalhar em lavouras. O que eu mais gostava de fazer era apanhar café. E assim sendo, construí uma casa para minha mãe e fui continuando a minha vida. Só porque ainda na minha adolescência consegui estudar até a 7ª série. Quando, assim sendo, na 7ª série, por distúrbio e aproximação de adultos de má influência, consegui o meu primeiro filho, ainda na adolescência. Sendo assim, tive que abandonar meus estudos e ter o filho. E assim que ele nasceu, também tive que deixá-lo várias vezes, só com a minha mãe, para começar o trabalho laboral, que era esse trabalho de apanhar café, que em Presidente Olegário não tem outra forma da gente, não tinha outra forma da gente trabalhar, se não fosse pelo chamado, que é zona rural, mas chamado boia fria. Trabalhei anos e anos na boia fria. E assim sendo, com muita dificuldade, pessoas que iam aproximando da minha humildade, dizendo que ia me ajudar, sempre consegui adquirir mais filhos, mais problemas, lutas. Eu não tinha autoestima nenhuma, não tive um preparo para ter uma vida saudável, uma vida de sabedoria. Sendo assim, o meu segundo filho nasceu com problemas de deficiência mental, que foi adquirindo outras. E eu, tentando estar sempre com ele, porque ele não ficava com qualquer pessoa, ninguém aceitava cuidar do meu filho por causa do jeito que era a hiperatividade dele. Sendo assim, várias vezes tinha que parar de trabalhar, passar mais dificuldade ainda, sem conforto algum. O desespero sempre tomava conta da minha alma e da minha autoestima, que cada vez estava mais baixa. E assim sendo, eu gostava de matar o meu tempo lendo livros, histórias de pessoas que sonhavam, que vivia um amor de verdade, um amor protegido, um amor que Deus deixou, o amor que protegia tanto a mulher como o filho. Então eu não tinha isso e buscava isso nos livros. Assim sendo, nos meus momentos que eu podia tirar para mim, eu corria para a biblioteca municipal da nossa cidade, que até hoje existe, e é um excelente local. Apesar de ter agora vários câmbios, várias outras saídas para estar entretendo os jovens e os que buscam algum entretenimento, mas a biblioteca, os livros, para mim, são conhecimentos, são necessários, que tanto desde a parte da infância como adolescência, como adulto, deve existir. Sendo assim, estou aqui para falar sobre o amor, o poder do amor, o poder do conhecimento, o poder dos livros, o poder da gente buscar ter sabedoria. Se em casa não teve, se não teve apoio familiar, se não teve condições financeiras, no livro pode-se tudo, e a biblioteca está aqui para isso.
Se tem alguém que pode estar buscando um fortalecimento tanto de ética, de postura, de convivência social, nos livros, com certeza encontrará. E eu encontrei. Então, começando pelo O Amor Perdido de Cafarnaum, que tem como série O Poder do Amor. Quando eu falo no poder do amor, eu não falo do amor que existe por aí, amor falso, amor que conquista, amor bonitinho, amor que vive momento e logo, logo se apaga. Eu falo de um amor verdadeiro, o amor que não é pecado, o amor que Deus deixou para nós. Eu não comecei a escrever livros para o leitor ler e ver uma história bonita e assim ter o fim como novela e filme. Não, o poder do amor que eu prego em meus livros é um amor que Deus deixou, verdadeiro, o que não é carnal, o que tudo perdoa e está escrito até mesmo na palavra de Deus, no exemplo que Jesus deixou para nós na terra, que a gente tem que viver o amor. Sem o amor, nada conquista, nada se vive e nada adianta a passagem da gente aqui na terra. Então, eu escrevi O Amor Perdido de Cafarnaum, uma história de amor, que passa uma história linda, maravilhosa, com um final feliz. Mas deixo também um recado para os jovens que adoram ler essa história, amam muito ler. Já me falaram que querem mais livros, porque amam ler a história. Mas eu deixo claro que essas histórias não é só para ler e esquecer. É para ler e aprender, ter um conhecimento que o amor de verdade não é pecado, mas a paixão que se vive na carne é pecado. E depois, quando se fala da paixão, é o brincando com fogo. A paixão é bom viver, é maravilhoso, é como um prato de comida que se come. É o que eu vivi na minha adolescência. Tive momentos maravilhosos de pessoas que falavam que me amavam, que tudo era lindo, tudo era bom, tudo era especial, que a gente ia ser feliz. Até o momento em que tudo se acaba. Por quê? Porque não é amor, é paixão, era só um desejo de estar comigo, de viver comigo, de saborear o momento. E ali a gente se entrega totalmente, pensando que vai ser, não, é o príncipe da minha vida, é o príncipe encantado que eu buscava, eu vou ser feliz. Mas eu já tinha perdido a minha chance, porque já tinha um filho. E nisso, tudo traz as famílias antigas do filho, o objetivo que a gente já vai ter na vida é cuidar do filho, e essa outra pessoa pode não querer. Em tudo se implica. Quando se tem um filho, tem objetivo de criar o filho, e a outra pessoa que está do seu lado não está com o mesmo sonho e nem com o mesmo objetivo. Então, aí se acaba a paixão. Não é amor. Por isso, brinquei com fogo. A tempestade de amor que eu cito, não estou falando da tempestade, que o amor pode ser tempestuoso. Não. Estou falando de um amor, o amor que é fogo sempre, do início à velhice, da adolescência à velhice, de quando se namora, se conhece, se noiva, se casa, se compromete
e ali cria sua família com raízes fortes, com vontade de realizar planos e objetivos de casal e de família. E aí as duas famílias do casal se envolvem, se acolhem, é como se fosse, se a moça que se casa passa a ter outra mãe e outro pai, assim mesmo o esposo passa a ter outra mãe e outro pai. Não é uma paixão que foi e acabou. Não, ele vai permanecer porque a jovem esperou pelo seu príncipe, não se entregou à paixão, está esperando com verdadeira convicção, com sabedoria, com responsabilidade de que vai viver uma família com raízes. É esse o meu sonho, é esse o meu plano, de ser uma escritora que não permita acontecer com outras jovens o que aconteceu comigo. Às vezes o sonho é muito alto, porque a gente vive numa cidade onde o apoio das pessoas não se envolve com a gente, porque pensam que a gente não tem estrutura para estar levando um assunto tão sério, que é ser mãe na adolescência de um filho que não planejou e o pai também não planejou. E aí, quantas crianças mais vai precisar de nascer e ser abandonada numa casa de uma avó, numa casa de uma madrinha, numa casa de um vizinho, numa casa de um tio, numa casa de um amigo que gostou, de uma amiga que gostou daquela criança. Não, aquela criança tem que ser planejada, amada e feita com responsabilidade para que ela não venha a se converter e sofrer o que ela não pediu. Ela não está preparada para um mundo cheio de tribulações, de conversas, de amigos que atravessam e destruem todos os seus sonhos ainda quando criança, como aconteceu comigo. Então, eu gostaria muito de, por exemplo, esse livro é um livro que tem uma história envolvente, muito prazerosa, que envolve a pessoa que começa a ler e quer saber onde é o fim, porque a história é boa, ela puxa o leitor até o final, para saber o que vai acontecer no final. Só que tem um porém nos meus livros, que eu comecei a ler os livros da Sabrina, da Bianca, da Júlia, que são escritos na Inglaterra, e tinha na biblioteca. Mas esses livros têm série também, e enfim, a edição é longa, mas não tinha todos na biblioteca. E aí esses livros são escritos na Inglaterra, traduzidos para a língua portuguesa e deixados nas bibliotecas e distribuídos no Brasil inteiro. Para todo mundo, né? Acho, não sei, não tenho certeza. Mas, assim, esses livros me deu autoestima para mim buscar o que eu não queria para mim, o que eu não quero para as jovens tão lindas, porque são sonhadoras e desejam ser uma esposa, ser amada, ser mãe, ser feliz. O que eu não tive tempo para escolher. Então, por isso resolvi escrever os livros, porque na biblioteca não tinha mais livro da edição para me ler, e eu resolvi escrever as histórias, como eu gostava de ler, que aumentava a minha autoestima, e colocando nessas histórias, como nessa aqui, e em todas as outras, tem e terão, como no 4º livro, já estou escrevendo sobre uma professora de natação ginasta. Eu não conheço, são histórias fictícias, não tem nome de ninguém da minha cidade, mas são histórias para não ter envolvimento de ninguém, e nem eu estar falando sobre uma vida de alguém, sobre um assunto tão sério. Mas
Sendo assim, eu coloco nesses livros frases educativas para as jovens que estarem lendo aprender direito sobre o que é a verdadeira vocação de um casal na vida, de amar, a responsabilidade que tem que ter quando se constrói um relacionamento, um envolvimento. Hoje eu vejo artistas, muitos famosos, que se envolvem, casam e logo, logo se destroem. Esquecendo aí que vêm filhos, e esses filhos vão continuar fazendo o que os pais fizeram, vivendo o que os pais viveram, porque acham que já está normal essa situação. Mas não é assim. Eu creio e entendo que Deus deixou realmente o amor, o envolvimento. Tanto foi que Deus criou Adão e Eva, mas para que haja, viva o amor com responsabilidade. Não houve responsabilidade na época de Adão e Eva, não houve responsabilidade na minha época, não está havendo responsabilidade hoje em dia. Eu sinto muito e busco levar essas histórias a mais longe. Eu sei que já tem livros dessas histórias que eu já escrevi em Brasília, com outros leitores, com pessoas que buscam conhecer as histórias dos artistas de Presidente Olegário. Então, já leram e sabem que os livros são bons. Mas não é só a leitura que eu busco que as pessoas tenham conhecimento de verdade. O que é que Deus deixou para que a gente fizesse aqui na Terra? Viver um amor, ser feliz, mas um amor de verdade, porque o amor tem poder. Por isso o poder do amor está à disposição para quem busca entender o que é que eu busco também. Eu quero ainda saber e ver e viver vendo jovens tão lindas, tão estudantes, tão inteligentes, que no fundo buscam ser felizes. Um príncipe encantado, mas isso não acontece. E aconteceu comigo também, quando eu escrevi, brincando, esse Amor Perdido de Cafarnaum, que foi o primeiro livro, teve na nossa cidade, o senhor Geraldo era jornalista em nossa cidade, e ele me entrevistou e falou na entrevista, me elogiou como se eu era uma pessoa corajosa de ter coragem de escrever livros. Se eu não tinha estudo nenhum, eu não tinha condições nenhuma de estar escrevendo, porque eu não tinha estudo, eu não tinha formação nenhuma. Sendo assim, essa entrevista me ajudou, esse primeiro livro me ajudou, porque ele estava certo. Eu não tinha estudo nenhum para enfrentar nada, para falar com ninguém, para viajar, para buscar nada. E assim sendo, eu voltei atrás nos meus sonhos, estudei, fiz pedagogia, fiz o segundo estudo de serviço social. Então, sou graduada em 2 faculdades hoje, por causa dos livros, e para saber viver melhor com família e em família. Sendo assim, passei por creches e convivi com várias crianças da minha cidade e até cheguei numa cidade de Patos de Minas. Mas vivendo e observando crianças que ali chegam para que os pais possam ir trabalhar. E como creches, né, hoje em dia chamada também de escola, porque as crianças ali chegando, antigamente creche era só um depósito de crianças. Hoje não, hoje a criança já chega na creche, já novinha, já é estimulada a socializar, a ter um estímulo de
de estudo, com brincadeiras, jogos, socialização. Ali sendo um lugar que as crianças ficam acolhidas. E então, ali nas creches, observei que várias crianças são filhos de mãe solo, até de pais solos. Eu já vi muitos pais que vão levar a criança e a mãe ou a avó que vai levar a criança. Continua o círculo, continua de crianças que foram geradas em momentos de paixão. E dói na minha alma ver esses momentos. Passei também por escolas de adolescentes e projetos de estímulo a adolescentes em situação de risco e que hoje passam por projetos, mas na minha cidade tem muito pouco projeto. E eu gostaria que tivesse mais projetos, gostaria que tivesse mais profissionais da área de serviço social, mais profissionais da área de psicologia, para estar ajudando esses adolescentes a ter uma vida mais séria, com mais responsabilidade e ser encaminhados para uma vida com amor, principalmente com amor na família. E assim sendo, eu vim trabalhar até mesmo numa escola de adolescentes já bem avançados na leitura, no conhecimento, inteligentes e que gostam de ler as histórias e que gostam de que a gente entre na sua intimidade para estar falando, conversando com eles, coisa que eles não conversam com os pais. E não era para ser assim, porque a família que Deus criou e que Deus espera é a família que é criada com o poder do amor.